Também vamos rezar aqui em ação de graças para Elídia Aparecida, 85 anos, tá ótima. Pediu para rezar por ela, agradecer a Deus. Também rezar em ação de graças pela cirurgia que a minha irmã fez, assim, de supetão, assim. Dissectomia lombar, hérnia de disco, né, aquela coisa. Nossa, eu nem dormi essa noite, eu tô assim meio esquisito. E foi assim uma coisa muito de repente. Ela é professora aposentada, ela foi no servidor, passou lá por um neurologista, teve sorte de achar o neurologista. Ele viu os exames dela, ele não deixou ela vir embora. Isso foi na sexta, né? Não deixou ela vir embora, teve que ficar no hospital. E ontem, às 3 da tarde, e o médico falou, bravo com ela, falou assim, ó, se você não fizer esse negócio aqui, essa cirurgia, você vai perder o movimento das pernas, do pé, não sei como é que funciona esse negócio, porque é uma dor, além da dor insuportável, né? Porque é o osso da coluna, né? Um fica raspando, isso que é uma dor insuportável, não sei. Você, a Márcia, deve entender mais do que eu. Essa cirurgia chama isso, dissectomia lombar, que eu fui pesquisar, que tem um livro sobre essas coisas. Então, ação de graça, deu certo, mas você sabe, né? Essa noite eu tentava dormir, quando eu fechava, eu via a cara da minha irmã, lá ia eu rezava. Aí o terço que a Sueli Romão me deu, já tá tudo gasto já. O terço que ela me deu. E tanto, né? Eu nem dormi direito, pra falar a verdade. Só assim meio... Tô aqui pela graça de Deus, como você diz. Bom, também vamos rezar em memória de 1 ano de falecimento da dona Fátima Barbosa. Uma mulher muito interessante, lá do Itaim Paulista. O Wagner não lembra dela, mas ela foi atuante naqueles movimentos lá de asfalto, tantas coisas lá. Rezar por ela, né? Pela Cris também, que está acho que em Minas Gerais, se eu não me engano, acompanhando a missa, que ela falou para mim que ia acompanhar. O Jorge, o marido dela. Você lembra do Jorge, Wagner? Um gordão assim, não lembra? Amigo do Mário, era muito amigo do Mário daí. Então, o Jorge, os meninos, a filha mais nova, né? Então, um abraço para a Cris, que se ela tiver assistido ou vai assistir depois, estamos rezando pela sua mãe, foi uma pessoa muito importante na fé, na atuação na igreja, preocupação com as pessoas, com os mais pobres. Também vamos rezar pela Édera Matos, pela saúde do Joaquim e da dona Lídia, pela harmonia da família de Sandra Ardoni, agradecer a Alda Moraes, se eu não me engano é o nome dela, né? A Alda, chama Alda Moraes, né? Se eu não me engano. De vez em quando ela aparece lá com umas coisas. Eu sei que ela veio na sexta-feira, mas de vez em quando ela aparece lá em casa com umas coisas lá para sexta, né? Para ajudar. Ela se preocupa muito com isso. Ela sempre falou para mim, ela sempre fala para mim, ela tem essa preocupação, né? De perceber as pessoas passando necessidade, então ela tenta ajudar, né? Do jeito que dá. Também abraço para a dona Doçurinha, que fica mandando para mandar abraço para ela, não sei para quê também, né? Doçurinha. Agradecer também ao pessoal que veio na primeira sexta-feira do mês, foi sexta, né? Às 7 horas da noite. Rezamos a missa da primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração. Agradecer a Deus pela beatificação do João Paulo I, que ocorreu hoje lá em Roma, né? João Paulo I, isso, Albino Luciani, foi patriarca de Veneza, que é a origem da minha família, é de lá, né? De Rovigo, né? Que pertence à diocese. Um papa que reinou durante 33 dias somente, né? O João Paulo I. Ele foi eleito, e até coloquei no grupo da gente lá, né? Não sei se vocês viram, na minha lista também de transmissão. Descobriram uma carta, um bilhete que ele escreveu para um amigo dele,
antes do conclave, que ele era cardeal, lógico, antes do conclave. E ele tava, o amigo dele estava preocupado, né? Falando, será que não vai ser você escolhido, Papa? Ele escreveu um bilhete assim: pode ficar sossegado, que eu não tenho a menor chance de ser eleito Papa. E foi escolhido Papa. Você vê que errou feio, né? Errou feio. Ele queria ficar sossegado, mas não teve jeito. Foi eleito Papa, adotou o nome de João Paulo I, governou a igreja 33 dias, morreu. Ele é mencionado naquele... É uma menção literária, na verdade, né? Naquele Poderoso Chefão, né? A trama para matar o Papa lá, tem uma trama, uma conspiração, né? É ele que é mencionado lá. Mas é aquela literatura, né? Conspiração sempre tem. Em todo lugar tem conspiração. Enfim, e também vamos rezar em ação de graça pelo nascimento da Ana Clara Ramos, que é a neta do Jones, que nasceu agora, e do Carrapato, né? A Júlia. Nasceu também, acho, no mesmo dia, eu acho. Do Carrapato nasceu quarta-feira. A sua nasceu quando, Jones? Nasceu quando? Que dia que é dia 2? Que dia que foi dia 2? Quinta? Sexta-feira, isso é verdade. Então uma nasceu na quarta, Então tudo isso a gente tem que agradecer sempre a Deus. Nós no fundo sempre agradecer, né? Porque Deus é justo, os julgamentos de Deus são corretos sempre. E Deus trata o teu servo segundo a bondade que ele tem, que é enorme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Por Ele amado, Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir o texto da sabedoria, do livro da sabedoria, que manda brasa. Pode subir, eu já botei para subir, você ficar mais altinha, bonitinha, para sair ali. Ninguém sabe os pensamentos de Deus. Ninguém. O profeta Isaías fala isso várias vezes. Os rabinos tinham essa pretensão de querer saber o que Deus pensava, de prever o que Deus ia fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque é aquela coisa, quando estava no paraíso, havia aquela simbiose, né? Aquela coisa, então havia eles sabiam, né? Havia essa mistura de alma, vamos dizer assim, né? Alma humana com alma divina, uma coisa. Depois que foram expulsos do paraíso, houve né? Então ninguém, né? Tem profeta que fala que nem a lei revela a vontade de Deus. Tem profeta que fala isso. Tem profeta que é radical, fala nem a lei nem a Bíblia revela o que Deus pensa. Pra vocês terem uma ideia. Tem profeta que fala que o que vocês vão fazer? Vai ficar venerando o que aí? Não sabe. Então, como não sabe, graças a Deus, né? De certa forma é bom, né? Não saber mesmo, né? Como não sabe, então é preciso ter essa sabedoria. Sabedoria. Aprender a ver, aprender a enxergar os sinais de Deus, aprender que na verdade é o Espírito Santo que vai revelando, é o Espírito de Deus que vai revelando a presença dele, né? Essa é a verdade. Entendeu? Então só estou falando antes para você ver como é que é importante, né? Porque o corpo corruptível prejudica a alma, diz o texto, né?
esse sábio escreveu isso. Embora a alma não tenha corrupção, né? A sua vida não tem corrupção. Você fica velha, o cabelo branco, anda, daqui a pouco tá não sei o que, vai a sua vida, não. Entender esse mecanismo, gente, é muito difícil, né? Porque diante da corrupção do corpo, a gente tende a ficar olhando para aquilo ali, entendeu? Mas enfim, manda brasa aí que o povo vai entender. Pensamento humano é vacilante, é torpe. Essa é a verdade que o salmista diz hoje. Essa é a verdade. E Deus não vacila e nem Deus é torpe. Senhor, Tu és o meu refúgio, todos. O Senhor reduz o homem ao pó da terra e diz: voltai, filho de Adão. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem para mim, que já passou, e como é uma vigília da noite. Vocês os arrebatam como um sonho, como uma planta, uma erva que de manhã fica bonitinha, reverdece, de manhã floresce, viceja, e depois chega de noite, no fim, ela seca, acaba, murcha. Senhor, diz o salmista, me ajude a entender os dias que eu vivo. Me ensine a contar os meus dias, porque eu quero chegar a ter alguma sabedoria que vem de vós. Volte, Senhor, tenha piedade de nós, tenha piedade de mim. Saciai-nos de manhã com a Tua bondade, para nos alegrar, exultar todos os dias. Desça sobre nós a Tua graça. O Senhor que é nosso Deus, confirme, Senhor, a obra das Tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, Tu és o meu refúgio. Já vou avisando a Rosângela que a versão que está aí não é a mesma daqui, que essa aqui é a edição de Portugal, viu? Ela está acompanhando pelo celular, pode dar problema, ela pode estar achando. Vamos lá, Filemon, você vai ler essa carta, maravilhosa, curtíssima, né, de Paulo. Escreveu para esse cabra chamado Filemon, que era um dono de escravo, um cara rico, sabia? Filemon era um cara rico, dono de escravo, tudo. E o Onésimo, que é o fulano que está aqui, o Onésimo era escravo do Filemon. Só que o Onésimo era safado, malandro, sem vergonha. O Onésimo roubou o Filemon, roubou o patrão, se mandou no mundo.
E vocês vejam como são as coisas, hein, gente? Ele fugiu com as coisas, acabou sendo preso depois, muito tempo, foi para a cadeia em Éfeso, e dentro da cadeia, Rosângela, quem ele encontra? O Paulo. E dentro da cadeia eles conversam e o Paulo descobre que conhece o Filemão. E vê que o Onésimo foi safado, malandro. E Paulo então na cadeia conversa com o Onésimo, fala, não dá para viver assim, você não pode viver assim. Você tem que ter coragem, tem que ter fé, não pode viver desse jeito. E o Onésimo acaba se tornando amigo de Paulo. Então Paulo escreve essa carta para esse fulano aqui, esse patrão aqui, o dono do escravo, para que Filemão não... E esse é um esforço. Paulo era contra a escravidão, viu, gente? Paulo lutou contra a escravidão, lá naquele tempo. E ele escreve para Filemão, e diz, Filemão, receba Onésimo como se fosse seu irmão. Receba Onésimo como se fosse a mim. Que esforço, né? Que a vontade do Filemão era dar catar o Onésimo e dar um couro bem dado nele. Vamos lá. É bonito. Sem vergonha, né? Fez aquelas coiseiras todas. Olha como eu fiquei alto, Jesus amado. Fez aquelas coiseiras todas, depois acaba encontrando o Paulo na cadeia. O Paulo fala umas coisas bonitas, né? Ele já está na prisão, acho que é a terceira vez que está na cadeia já. E ele fala, eu estou velho, acabado, sou prisioneiro, ele usa essas palavras, sou prisioneiro de Cristo. E é na cadeia que ele encontra, por acaso, entre aspas, o por acaso, né? Não tem nada por acaso. A prisão de Paulo, Deus tem Paulo indo para a cadeia para poder depois encontrar o Onésimo mudar o estilo de vida e também mudar o estilo de pensamento do Filemão, né? É tudo assim meio... as coisas vão acontecendo assim, e você vê que é Deus mesmo que vai fazendo as coisas, né? O Onésimo fez uma coisa ruim, roubou, muita confiança, aquela coisa de escravo, dentro de casa, aquelas coisas todas. Agiu errado, né? Claro que não foi Deus que mandou o Onésimo agir errado, evidentemente. Mas vocês vejam como as ações, as escolhas, né? Que são sempre pessoais. Jesus tem falado das escolhas, nos domingos passados, a escolha dos lugares, a escolha dos convidados, aquelas parábolas.
A escolha é sempre pessoal, gente. A Márcia pode dar conselho pro Pedro, mas no final das contas quem vai escolher é ele, né, Márcia? Você pode vir aqui e falar, ó, pedir um conselho meu, tudo, eu posso dar o melhor possível, mas no final das contas, a escolha é quem vai fazer é você. A escolha sempre é pessoal. Nunca é. Esse negócio de falar assim, eu perdi tudo porque meu marido, porque minha sogra, porque meu... Mentira, tudo isso é mentira. É porque fulano, mentira. Tudo isso é mentira. Isso não existe. Sempre é pessoal. As escolhas que a gente faz. Ninguém tem culpa das nossas escolhas. É nós que escolhemos. Entende? E então é nós que temos que saber lidar com as nossas escolhas. Né? Com certeza. Mas enfim, vamos então ouvir o texto do Evangelho de Lucas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Lá vem coisa. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não me prefere mais do que o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Pode existir. Quem não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vocês que deseja construir aí uma torre, não senta primeiro, calcula, faz alicerce que presta, se mostra incapaz de concluir? Não pode, tem que sentar, pensar. E se você não concluir, depois todo mundo vai te fazer troça de você, né? Esse homem começou a fazer essa torre e não terminou. E qual é o rei que parte para uma guerra contra outro rei e não se senta primeiro para considerar se é capaz de se opor com 10 mil soldados, aquele que vem contra ele com 20 mil? Tem que pensar. Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem dentre vós, olha lá, quem dentre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode, não dá, não pode ser meu discípulo, desista. Palavra da salvação. Podemos sentar, vamos refletir um pouquinho aqui. O Evangelho de Lucas ainda narra o caminho realizado por Jesus e do povo que o seguia até Jerusalém. São encontros, desencontros no caminho. Jesus vai para frente, Jesus caminha para frente. Ele nos ensina que em nossa caminhada de fé existe um encontro ou desencontro, existe uma dinâmica, existe uma vivacidade. A alegria é uma vivacidade, a decepção também é uma vivacidade. E tudo isso, ensina Jesus, faz parte da nossa caminhada e nos ajuda a entender melhor a vida. É de uma maneira tão viva e mergulhada ali no cotidiano que Jesus revela a sua identidade. E não desiste com alegria ou decepção
não desiste de falar do desejo de Deus. Desejo de Deus é o reino. Desejo de Deus é o reino, que está no fundo de nós. É o mais profundo da nossa alma. É o desejo de Deus. Que já comentamos isso, já discutimos sobre isso. O que é o reino? O reino é o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que nós vivamos como vivemos lá no paraíso. E nós temos essa lembrança dentro da gente. Guardamos essa lembrança dentro da gente. A gente quer também assim. A gente quer viver naquele paraíso. Não tem guerra, não tem conflito, não tem política, não tem gente passando fome, não tem essas coisas horrorosas, não tem. A gente quer aquilo. O nosso ideário da nossa memória mais profunda de fé é aquela vida. E Jesus fala disso. O desejo de Deus é que a gente retorne, vamos dizer assim, que a gente tome juízo, que a gente construa isso, que a gente construa. O desejo de Deus é o reino, é o reino. Nos últimos domingos, percebe-se que o ensinamento do Evangelho tem como objetivo tratar de questões muito profundas e muito radicais. Comportamentos, questões morais. O cristão, diante de questões sociais, religiosas, e Jesus quis ensinar um modo correto de agir diante dessas questões. Corrigir a correção. Alguns aceitavam a correção, outros não aceitavam. Normal. Agora, que Jesus ficava triste, ficava. Quando alguém não aceitava, quando os fariseus, os doutores da lei lá, faz aquela janta, chama ele para jantar lá, fazer a refeição, não aceitam o que Jesus fala. Jesus não se alegra com isso, Jesus tem tristeza com isso, porque Jesus não quer ninguém de fora, ele não quer excluir ninguém, ele não veio para excluir ninguém, ele veio para fazer a gente pensar, a gente, sabe, retomar, fazer parte, né? Fazer parte. Quando Jesus é importante, ninguém é excluído de nada. Ninguém. Ninguém é excluído de nada. Jesus não gosta dessas coisas. Ele realmente não gosta disso. Lucas, que era de Antioquia, soube de Jesus, da luta corajosa, através do apóstolo Paulo, que era amigo verdadeiro de Lucas, ambos eram muito amigos. Lucas acompanhou o sofrimento de Paulo na missão de anunciar o Evangelho, na missão de implantar a comunidade dentro de determinadas culturas, né, diferentes. O Lucas acompanhou o sofrimento dele. Paulo foi uma pessoa que sofreu muito. Não sofreu tanto quanto Jesus, mas ele sofreu muito. Paulo sofreu muito. Demais da conta. Teve uma fase da vida dele boa, né? Formou comunidade, ensinou o Evangelho, deu testemunho sobre Jesus, falou da ressurreição, falou de um monte de coisa, falou dessa relação boa que as pessoas têm que ter entre elas, né? Essa coisa legal, né? Ele teve essa fase, mas depois ele teve a fase pior da vida dele, né? Ele, quando escreve comunidades, né? A Rosana sabe disso. Quando Paulo escreve essas cartas para as comunidades, no fundo, é a crise, é o fruto da crise. Ele escreve para corrigir. Que coisa triste, né? Você forma uma comunidade para aquilo frutificar, para aquilo ir para frente. Aí no meio da caminhada, aquilo ali vai
virando um trambolho. Então, as pessoas vão se desviando, vão se desvirtuando, vão inventando, sei lá eu o quê. Ai, meu Deus do céu. E Paulo sofreu muito com isso. Muito, 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 muito. Ele sofreu demais com isso. Porque na cabeça dele não é para ser assim. Não é. É duro. Paulo, o escândalo da escravidão. A escravidão é um sistema. Ele não aceitava isso. Olha como ele mudou, hein? Ele não aceitava isso. E os cristãos achavam normal a escravidão. O Filemão é um cara cristão. É um cara cristão que pertence a uma comunidade, que está ali. Ele acha normal a escravidão. Ele quer punir o Onésimo. É normal. Filemão achava normal a escravidão. Quer punir o Onésimo. Onésimo é uma palavra, Rosângela, que significa, sabe o quê? Em grego? Sabe o que significa, Márcia? Onésimo em grego? É aquele que não vale nada, 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 nada. Não vale nada, 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 nada. Não vale nada. Não vale nada, 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 nada. É um... né? É um... Vamos repetir aqui. Vocês entenderam. Onésimo quer dizer isso. Onésimo é um nome que o patrão é que deu, né, pro escravo. Pra vocês terem uma ideia, né? E aí só do Onésimo já falamos. O Onésimo foge, vai pra cadeia, lá encontra Paulo, em Éfeso. Mas Paulo sofreu muito. A carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, revelam a tristeza de Paulo quando ele sabia aqueles escândalos da comunidade de Roma, dos romanos. E o maior escândalo para ele era aquela falta de partilha. Como que o egoísmo entrou no cristianismo desse jeito? Como que pode ter sido isso? Achar normal a pobreza. Paulo, que a comunidade dele era feita de gente paupérrima. E por isso tinha aquelas pessoas que ele tinha amizade, gente que tinha algum dinheiro, alguma grana. E ele acabava a celebração, eles iam para um outro canto e faziam uma refeição. Faziam uma janta, faziam um almoço. O almoço é um sinal de comunhão, né? Em todas as religiões é isso. Além da Eucaristia, acabava, eles iam lá, tomavam um café, almoçavam, aquele pessoal todo. A preocupação dele é fazer com que a comunidade tenha sensibilidade com a realidade social. Não é normal. Pobreza extrema não é normal. Não é normal. Pobreza extrema não é normal. Passar fome não é normal. É normal? Não é normal. Isso é uma maluquice da sua cabeça. Você tem que ser internado no psiquiatra, urgente. A gente não pode aceitar aquilo que denigre a outra pessoa, aquilo que não é do desejo de Deus. Ninguém passava fome no paraíso. Não sei quem cozinhava, mas não sei se era o Adão, se era a Eva quem cozinhava, não sei. Também não sei o que eles faziam de comida, mas ninguém passava fome. Não tem um relato de gente reclamando. Então, não é normal. Você pode julgar a pessoa, dizer que ela merece,
Isso é você, mas não é normal. A divisão, o preconceito não é normal. Coríntios é uma comunidade altamente preconceituosa. É uma comunidade altamente preconceituosa, opressora contra as mulheres. Paulo não formou isso. Paulo não formou uma comunidade assim. Ele formou uma comunidade assim. Virou uma comunidade assim. Preconceituosa, opressora contra as mulheres. Entende? Horrível. Isso é muito triste, viu, gente? Isso é muito triste. Isso é uma tristeza tão grande. A gente que é padre passa por isso. A gente passa por isso. Mas à medida que você vai ficando mais velho de padre, pior. Você vai passando mais tristeza aí, né? Mais tristeza que chega. Porque você forma a comunidade, você trabalha a comunidade, você organiza a comunidade, você ensina o Evangelho. Passa o tempo, cadê? É triste demais. É uma sensação de... Eu nem sei de que dizer a expressão para usar você. É uma coisa terrível. Se para um pai ou para uma mãe, em relação a um filho ou alguém da família, já é uma coisa meio dura, para a gente é pior. Para a gente é pior. É pior. É mais difícil ser padre do que ser pai de família. É mais fácil você casar, ter filho, ter a sua família, é mais fácil. Embora o casamento exija uma vocação tremenda, né? De par em par com o sacerdócio, né? A vocação tem que ter. Se não tem vocação para casar, não casa. A vocação, né? Tem que ter uma vocação para isso. Mas é muito triste, né? E Paulo sentia isso. É uma tristeza, uma coisa terrível. Ele sofreu muito. E a gente vai ficando mais velho de padre e a gente sabe, é só tristeza que vem. Só. É tristeza, uma atrás da outra, é tristeza. A gente sabe disso. A gente quer ter estrutura para enfrentar isso, mas é sempre complicado, né? Vocês sabem que é muito complicado. Você formar uma comunidade, formar pessoas no Evangelho, numa consciência enculturada, numa consciência da realidade, e depois de algum tempo, as notícias que chegam são as piores possíveis. É triste. Então, para Paulo, a comunidade tem que saber lidar com a variedade das culturas, do pensamento dos não cristãos. Não é enquadrar todo mundo na mesma coisa. Saber lidar com o não cristão, saber lidar com o pensamento não cristão. Mas nós sabemos que não é assim. Na prática, já houve tempos melhores na vida da igreja, agora está pior. Né? Agora está pior. A tendência é piorar mais. Porque é um pensamento de não entender o outro. Por parte das seitas, isso é normal. A Igreja Católica não é seita, viu? Está escutando? A Igreja Católica não é uma seita. Para uma seita é normal ele te tratar mal, ele pegar a Bíblia, ficar chincalhando você. É normal chamar você de... É normal de destratar. Para eles é normal. Mas para a igreja não é. Para a igreja não pode ser assim. Mas a vontade de muitos na igreja hoje é transformar a Igreja Católica numa seita. Essa é a vontade que muitos têm. É uma tristeza, triste.
As culturas têm uma força necessária. É uma espécie de, vamos ver se vocês entendem, as culturas, que é a formação primária das pessoas, experiências vividas, etc., elas formam uma espécie de entrelaçamento com as formas religiosas. Encontram, em algum momento, dá um abraço, assim, vamos dizer assim, nas formas religiosas das mais variadas. E torna as formas religiosas um elemento essencial da cultura. A religião é cultura. Religião é cultura. Religião é cultura. Quem participa da Igreja Católica está aqui não só para celebrar a fé, não só para celebrar o interior da fé, mas para ser um pouco inteligente. Tem que ter um pouco de inteligência, aprender a ter inteligência. Aprender a conhecer a realidade da vida, do mundo, etc. Porque a fé tem que nos ajudar a enfrentar essas questões. Então, nesse relacionamento, religião e cultura, que Paulo enfrentou muito, a gente sabe, ou a religião sufoca a cultura, ou a cultura vai sufocando a religião. Isso é incontestável. O sofrimento, nem sempre nós percebemos em relação ao apóstolo Paulo e os evangelistas. É uma dureza. É uma dureza. Você, 80, 90 anos depois da Páscoa, primeira Páscoa, você cavucar um espaço no universo de valores da sociedade e da cultura. Por isso que os conflitos estão lá. Jesus enfrentou esses conflitos. Por isso que os evangelhos apresentam os conflitos, que não é conflitos do passado de Jesus, mas é conflitos da realidade da vida deles, presente. Esse esforço tem que ter. Se não existe isso, a cultura é artificial e a religião também se torna artificial. Vocês estão vendo o que está acontecendo com as religiões. Artificial. É assim, artificial, tudo artificial. Cada vez mais, tá vendo? Religião vai virando coisa artificial. Religião não é isso. Religião não é coisa artificial. São Paulo, quando fala aos cristãos de Corinto das suas tribulações, dos seus sofrimentos, ele coloca a sua fé em relação com a pregação do Evangelho. Paulo diz lá na carta aos Coríntios, olha, acreditei, por isso falei. Eu acredito. Eu acredito na ressurreição de Jesus. Eu acredito. Eu acredito na estrutura da igreja. Eu acredito na igreja. Ele fala milhares de vezes lá. Você sabe o que é uma pessoa falar isso? Eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja, eu acredito na ressurreição de Jesus, acredito que existe um movimento ressuscitador de Jesus na vida. Acredito que no meio desses tijolos, dessas paredes, dessas coisas, existe uma força da ressurreição. É maluco, é? Ele é maluco. Eu acredito que nessa viga aqui existe força da ressurreição, nessas janelas, nesse piso, nesse espaço que a gente se reúne. Paulo fala isso.
Paulo fala isso. E Paulo falou uma vez também, depois de falar tudo isso na carta aos Coríntios, ele fala: mas a minha aflição é muito grande. É muito grande. Porque eu acredito, mas muitos de vocês não acreditam. Não acreditam. Então falar da fé comporta frequentemente falar também de provas dolorosas. Mas é precisamente nelas que São Paulo vê o anúncio mais convincente do Evangelho. Porque é na fraqueza, diz ele, é na fraqueza, no sofrimento que sobressai e se descobre que Deus tem um poder que supera a gente. Aquele mutirão que a gente faz, agora dia 10 vai ter mutirão, né? Domingo que vem, né? É sábado que vem, dia 10. Mutirão vai ter aqui na praça, aqui, e também vão fazer lá no Toco também. Mutirão de arrecadação de alimento. Olha, minha gente, eu já falei 500 mil vezes nas reuniões de preparação. Para mim, arrecadar alimento para ajudar os outros não é uma questão assistencial. Não é assistencial. Não é assistencial. Para mim, é uma experiência espiritual. Para mim é espiritual. Onde você vê as pessoas. Você observa as pessoas. É espiritual. Para mim é espiritual. Para mim não tem nada de assistencialismo aí. Para mim é uma coisa espiritual. É uma coisa que fortalece sentir tristeza e alegria no mutirão. Porque tem muita gente fingida na igreja. Está cheio de gente fingida. Está cheio. Na igreja está cheio de gente fingida que finge que não tem nada. Está cheio. E você percebe isso. Eu fico feliz de ver isso. Fico feliz de ver essa capacidade que um cristão tem de fingir. Fico triste, lógico, que eu sei que o cara vai para o inferno, né? Ninguém quer ir para o inferno. A gente não quer que ninguém vá para o inferno. Eu fico triste também por causa disso. Então, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz, na hora da prova, a fé é que ilumina a gente. E é justamente o sofrimento, a fraqueza, que se torna claro que nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, presente. Jesus se opõe ao artificialismo, às práticas artificiais da fé. Jesus se opõe radicalmente a isso. A fé falseada. Quando ele faz tanta crítica aos seus opositores, é disso que se trata. É disso que se trata. A fé não é um caminho particular para Deus. A fé conduz para dentro do povo de Deus. Eu tenho consciência do povo de Deus. Povo fingido. Povo fingido. E povo cheio de bênção ali dentro também. Você sente uma coisa esquisita, viu, minha gente? Você sente uma espécie de tristeza com alegria misturada assim, que é uma coisa que não dá para explicar o que é. É uma experiência espiritual muito interessante que a gente tem que ter. Quando a gente batiza uma criança, batiza um adulto, ali depois do batismo, a gente diz essas palavras. A gente joga o óleo de crisma, um pouquinho de crisma em cima da cabeça da criança ou do adulto e diz essas palavras: Deus se libertou do pecado e da desobediência. Você agora faz parte
parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. E Lucas vai mostrando que caminhando com Jesus, houve uma certa resistência dos religiosos da época, dos discípulos, os apóstolos, o povo e todo mundo, sobre a identidade de Jesus, a identidade messiânica de Jesus. Eles demonstram uma infantilidade na fé. Eu quero Jesus para me dar pão. Me dá pão. Eu quero Jesus para ter ele como aliado político para lutar contra os romanos, né? É o que Judas Iscariotes pensava. Eu quero Jesus para isso, para aquilo. É a infantilidade. Eu quero Jesus para me sentir bem. É a infantilidade. Não dá certo. A fé não pode ser infantilizada. Imaturidade se chama isso. Por isso que o assunto hoje é o quê? Maturidade. Ter maturidade na fé. Por isso que Jesus fala, o cara vai fazer uma torre. Ele não tem que sentar primeiro. Quanto tijolo eu tenho, quanto cimento eu tenho, como é que você vai dar para fazer alicerce? É maturidade. O rei vai lutar contra o outro, ele só tem 10.000 soldados, o outro tem 20. Qual que é a maturidade? Eu não vou ganhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou conversar com ele, vou fazer as pazes. Maturidade. O imaturo é o contrário. A fé não pode ser imatura. A maturidade é uma certa consciência que a gente vai adquirindo, sem abandonar a fé cristã e a comunidade ao longo da vida. Todo mundo sabe aqui, a Rosângela sobretudo, que Piaget, William Piaget, que foi biólogo e psicólogo suíço, que fundou aquilo que se chama de epistemologia genética, dizia que todos nós estamos sempre passando por transformações. É correto, é? O que ele falou. Todos nós passamos por transformações. E ele então entende as transformações assim. Você nasce, você não tem consciência. Olha o erro, aí já está o erro. Você não tem consciência. A sua inteligência, qual que é? É a inteligência do cheirar, do experimentar, das sensações, né? Aquela coisa. Toda criança, qualquer coisa que pega, quer pôr na boca. Que é a primeira inteligência, vamos dizer assim, que ele vai tendo. Então o Piaget vai dizendo isso. Vai passando o tempo e você vai tendo que ter as transformações. É verdade. Mas é verdade também que o Piaget sofreu muitas críticas com isso. O nosso método escolar é de Piaget, onde as crianças, os adolescentes não sabem nada. Já parte desse princípio. O professor é que sabe. O professor escreve, eles copiam. Certo? Não é assim, minha gente. Não existe educação do copiar e colar. Não existe. E o Piaget foi muito criticado também por causa disso. O Paulo Freire, que foi muito mais avançado que o Piaget, muito. Ganhou prêmios na Europa, não sei na onde, aí o Paulo Freire. Muito avançado. O Paulo Freire dizia o quê? O erro do Piaget qual que é? É que o conteúdo para uns não é o conteúdo para os outros. Não dá para você fazer o mesmo conteúdo. Não dá. Porque a base do conteúdo, viu, Rosângela? É a realidade das pessoas. A base. Você pode chegar lá, mas a base do conteúdo tem que começar pela realidade das pessoas.
Então, essa relação dessa prática, né? Não tem educação copiar, colar. E cada vez mais vai sendo assim, né? Todo mundo consulta a Wikipédia, né? Como se aquilo fosse a verdade absoluta. Tá cheio de erro na Wikipédia, né? Cheio de erros. Qualquer um pega aquilo e escreve o que quer ali. Todo mundo acha normal. Maturidade. Jesus está sempre propondo que pensemos nele, no seu Evangelho. Seguir Jesus é isso. É uma vocação nata, cansativa demais. Seguir Jesus é isso. A consciência de que a gente vai ter problema. Jesus não enganava, né? Jesus nunca enganou ninguém. Você veja que Jesus do Evangelho, você percebeu, Rosana? Aquele povaréu todo está lá, mas ele não fala para o povo. Ele não fala para o povo. Ele fala para as pessoas. Ele fala para as pessoas. Qual é a sua escolha? Qual é a sua preferência? Você prefere mais isso daqui do que isso daqui? Não dá. E por isso que o anúncio da cruz, dentro desse contexto todo que eu estou falando, faz parte dessa reflexão que a gente tem que fazer. Teremos problema dentro da família, na sociedade, na política, na economia, e mais não sei o que, e mais não sei o que. Teremos problema. Não existe ódio. Tem algumas Bíblias traduzem essa parte aqui, ó. Se alguém vem a mim e não, aqui está traduzido assim, e não se desapega. No hebreu é odiar, a palavra odiar. Não existe ódio na Bíblia. A palavra odiar é um hebraísmo, é o exagero, que é para te escandalizar. É o exagero da gramática, para te escandalizar. Então não se trata de odiar, se trata de preferir. A palavra certa é preferir. A palavra correta é preferir mais. Quem você prefere mais? Eu não sei, você deve saber. O que você prefere mais? Não ter apego completo a nada. Ninguém pode ficar atrapalhando a fé da gente. Ninguém pode ficar obstruindo a nossa vida de fé. Ter maturidade não é fácil. Volta a Jesus. Jesus ainda é tão bom, meu Deus do céu, que ainda fica dando esses exemplinhos pra gente. O homem da torre que vai construir a torre, o rei que vai lutar. A advertência final em Lucas 14:33 é sobre a fidelidade até o fim da vida. Qualquer um de vós, olha lá, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Fidelidade cobrada por Jesus até o fim. Aqui quando ele fala até o fim, ele está falando de tudo que ele vai enfrentar depois em Jerusalém. Essa advertência é fruto da experiência de Jesus no Evangelho sobre o domingo passado, as escolhas. Essa é a resposta que Jesus dá para o povo. Vocês viram lá o que aconteceu? Eu fui lá, me chamaram, ficaram rindo da minha cara, ficaram tentando me maltratar, ficaram fazendo aquela coiseira toda. É ele, quando ele sai, o que ele fala para o povo: se você agir daquele jeito, não dá. Vai embora. Jesus era assim. Muita gente que ai Jesus, eu te amo, Jesus, não sei o que, ai, eu vou te seguir.
Não, meu filho, vai para sua casa. Fique na sua casa, faça o que você acha melhor na sua casa. Se você conseguir falar de mim lá, já vai ser ótimo. Jesus tinha essa liberdade. Não podemos agir daquele jeito. Se agir daquele jeito, não dá. Por isso que Jesus está falando da cruz. Quem não pega a sua cruz, não me segue, não serve. 3 vezes ele fala da cruz, fala de cruz, fala de cruz, a contragosto dos apóstolos, dos discípulos e do povo. Porque ninguém queria ouvir falar disso, né? Todo mundo quer escutar só, né? Jamais ser igual àquelas pessoas. Não deixe a igreja, pelo amor de Deus, não deixe a igreja se tornar aquilo. Não deixe a igreja se tornar aquilo lá. Não deixe lamear o cristianismo. Reaja. Não deixe jogar pedra no cristianismo, pedra no Jesus. Não permita isso. Lute contra isso. Se todos nós nos tornar igual aqueles caras lá do banquete e dos lugares, não tem jeito. Estaremos muito longe de conviver com a beleza da ressurreição, com a beleza da alegria da vida. Estaremos muito longe de ter alguma sabedoria. Ai, ai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos então fazer as nossas preces. Cada pedido que ela vai fazer daqui, ó. Vai fazer daqui. Viu? Daqui. Vamos dizer juntos: concedei-nos, Senhor, a tua graça a todos. Concedei-nos, Senhor, a tua graça. 5. Começa aqui? Vamos lá. Consegue, sobe aí, vai. Precisa ficar mais alta, bonita, vai. Sobe aí, vai. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus filhos, pelos que procuram a Cristo noutras comunidades e por todos os homens sinceros que ainda o não conhecem, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a tua graça. Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade, e pelos que tomam a sua cruz e o seguem, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a tua graça. Pelos homens preocupados com a justiça, pelos que se consagram à investigação da verdade, e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a tua graça. Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho, pelos que procuram um amigo que os acolha, e pelos casais cristãos em dificuldade, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a tua graça. Pelos que entre nós estão mais tristes, por nós próprios e pelas nossas famílias. É o meu caso. E pelos que mais precisam de nossas orações, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a tua graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos,
Ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que levando a sua cruz, nos abriu já o caminho da vida. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bonito, obrigado. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo pão, flor da terra, trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo vinho, fruto da videira e trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contemplado, sejamos, Senhor, Cristo por vós, seja o nosso sacrifício. Com sacrifício que te agrade, Senhor, nosso Deus. Deus que salva o poder da abençoar, santificar tudo, qualquer coisa que nos abençoe, santifique e salve. Você bem toda pessoa que está sendo criada, filho dela, no canto do batismo, receba de vós, sob a proteção da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Wagner dormiu bem hoje, hein? Wagner dormiu bastante. Você falou tudo, viu? É só O quê? Depois de uma certa idade é só tristeza. Não entendi. Você falou uma hora lá que depois de uma certa idade é só tristeza. E é mesmo. Quando ele tem consciência é melhor, né? Para enfrentar, né? Quando ele não tem consciência, que é o problema. Aí é o que Paulo fala. Aí é na fraqueza e no sofrimento que a fé ilumina a gente. Desliguei aqui, meu Deus. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui. Senhor nosso Deus, fonte de verdadeira devoção e de paz, fazei que esse sacrifício, essa nossa oferta, te glorifique com dignidade e que a nossa participação nesses mistérios sagrados reforce os laços da gente, os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com esperança ardente, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, te glorificamos e te bendizemos, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra, da glória, hosana nas alturas do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam teus louvores, porque dais a vida e santificais tudo, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. Não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra te oferece essa oferta pura, reunidos na tua presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente te suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo esses dons que te apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Mistério da fé para salvar o mundo. Celebramos agora, Senhor, memorial da paixão redentora de Jesus, teu Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade para a oferta da Igreja. Veja nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e do sangue de Jesus, teu Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo nos faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia de teus eleitos. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco de Assis, nosso padroeiro, e tantos outros santos, por cuja intercessão esperamos sempre o teu auxílio. Por este sacrifício que perdoa, que nos reconcilia, que nos aproxima, dai, Senhor, a salvação também ao mundo, também a paz a todos. Confirme a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs verdadeiras na fé, na caridade, ao longo da sua caminhada nesse mundo. Conservo o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Manuel e o outro que vai chegar, e todos os outros bispos e ministros da Igreja, todo o povo que o Senhor reuniu. Atendei com bondade as preces desta tua família, que o Senhor dignou hoje reunir na tua presença. Reconduzi a vós, Pai misericórdia, todos os teus filhos dispersos. Lembre, Senhor, dos nossos irmãos defuntos, Dona Alessandra de Oliveira Souza Silva, a Fátima Barbosa e tantas outras pessoas que morreram na tua amizade. Acolhei-os com bondade no teu reino, onde também nós esperamos ser recebidos, se Deus quiser, para vivermos com eles eternamente na tua glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, conceda ao mundo toda sorte de bênçãos e graças. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Muito bem. Num só coração, numa só alma, ousamos dizer, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de todo e qualquer tipo de perturbação na vida, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais... Cadê? Dai-nos a paz. Para quê? Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não anda na escuridão, mas tem a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna.
vocês entendem também. Sei lá eu. Vamos, Rosângela, coragem. Tá com preguiça? Tá com sono? Tá com fome? Leia aqui. Não, vamos estragar o 7 de setembro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Fica. 200 anos? Vai estragar, não. Não. Mensagenzinha aqui, ó. Pode subir, não tenha perigo. Não vamos estragar o dia 7 de setembro, que este ano faz 200 anos do que se chamou de independência do Brasil. Todo mundo sabe hoje em dia que a independência foi uma ação política de Dom Pedro e de seu Conselho de Ministros. Não dá o sozinho na história, não. Mas não é um dia para Ideologização. Trava a língua, né? É isso. Não é para isso. Não é para isso. Ela é um fato. Claro. E com segundas intenções. Claro, a independência é um fato. Mas sabemos que a independência foi um resultado e uma resposta a várias revoltas populares ocorridas em todo o Brasil. Você sabe disso, né? Dom Pedro não aguentou a barra, né? Teve que fazer. Essas revoltas aconteceram pelo abandono completo do então Brasil colônia aos mais pobres, Coitado do povo. mesmo não escravos. Sem contar a investida da Espanha para tomar parte do Brasil e do México. Sabia disso? Na era república. Sabia disso? A Espanha e o México, na época, quando soube da fraqueza do governo brasileiro e o Dom Pedro não conseguia controlar as revoltas populares do Nordeste, do Sul, em todo lugar, a Espanha se articulou com o México para invadir o Brasil. Sabia disso? Não, né? Verdade isso. É o que eles chamavam de reconquista. O reinado espanhol e o mexicano. O México já era república. Não tinha monarquia, mas o México já era república. Eles tinham a ideia de reconquistar o Brasil. Olha que coisa interessante. Ávido e ganancioso. Dom Pedro sempre foi, né? Sempre foi. Pedro I ousou proclamar uma separação aparente de Portugal. Na prática, manteve o poder com a coroa portuguesa, ou a realeza. Pedro I tinha como referência só Napoleão Bonaparte. Coitado, meu Deus, você só tinha mau exemplo na vida desse homem. Vai. E Francisco II da Áustria, seu sogro. Claro, o coitado Dom Pedro, ele é da dó mesmo, né? Ele era uma pessoa muito gananciosa, era ávido de poder. Ele queria poder. Por isso que quando o pai vai embora, o João VI vai embora com a Carlota Joaquina, aquela mulher horrorosa, né, vai embora, ele fica aqui, ele quer mandar mesmo. Só que é tudo uma aparência também, né? Hoje você sabe, né? Hoje você sabe que aquelas coisas, não existia aquelas coisas, era tudo, né? Conversinha de nobres, né? Não existia isso. E o Dom Pedro, ele queria ser igual a Napoleão. Não dá. Napoleão não dá. Um cara doido também. Napoleão era doido. Um general doido, né? Horroroso. E o Francisco II era mais doido ainda. O da Áustria, que é o pai da Amélia. Não era a Amélia que era austríaca? Era a Leopoldina e a Amélia, não era? Ele teve duas mulheres, oficialmente. Não sei qual das duas era austríaca. É a Amélia. Difamado na Europa, não inspirava Claro. confiança para investimentos econômicos aqui. Tratava o povo como vassalo. Jesus amado. A visão que tinha das mulheres em Ixi. Olha, o Dom Pedro, ele tratava o povo como se fosse qualquer coisa. A visão que ele tinha das mulheres brasileiras é a coisa mais absurda do mundo. Para Dom Pedro, todo mundo era meio, né? Você sabe. Se vivesse hoje, certamente já estaria preso em alguma penitenciária de segurança máxima ou algum manicômio. Judiciário, lógico. Não durou muito a sua vida de independente aqui.
Despesou o povo, deixou uma economia arrebentada, uma inflação altíssima. Altíssima inflação, e né? graves problemas fiscais. Xiii, deixa fala. Sabemos que Pedro I, em 1831, volta para Portugal, onde aos 32 anos morre de tuberculose. 32 anos só, morreu muito novo, né? Morreu muito novo, de tuberculose. Ele volta para Portugal, vai morrer em 1822, 31 ele volta. E lá ele vai tentar um espaço no poder, né? Também. Não é verdade? Mas o modo como ele tratava as mulheres era um absurdo aquilo. Hoje em dia é inconcebível, né, minha gente? Um homem achar que toda mulher é puta, não é, né? Não é assim, né? Não é desse jeito, né? Não é desse jeito. Mas ele era muito inteligente, né? Em relação ao poder, em relação a como manter o poder. Ele era muito inteligente. Mas coitado, morreu muito novo. Lutou contra o irmão, né? Vocês sabem disso. O corpo dele está aqui, né, Márcia? No Museu do Ipiranga, não é? O corpo dele está aqui, o coração está em Portugal. Por isso que veio lá, parece que ele veio, né, o coração. Ele que pediu isso. Eu quero que o meu corpo fique no Brasil e meu coração em Portugal. E é por isso que agora, por causa dos 200 anos, o coração dele parece que foi aprovado para vir para cá, tudo, né? E acho que está sendo exposto, não tá? Onde é que está sendo exposto o coração de Dom Pedro, gente? Alguém sabe? Ô Daniel, onde é que está sendo exposto o coração de Dom Pedro? Será que está no Museu do Ipiranga? Não, né? Não sei, gente. Alguém sabe? Ninguém sabe nada dentro do coração do imperador de vocês, que foi imperador do Brasil. Vocês não sabem? Misericórdia, divino. Ele teve muito apoio da igreja, Dom Pedro, vocês sabem, né? Na época. Muito apoio da igreja. Aí depois, mais para frente, quem vai salvar o Brasil vai ser o padre, né? Vocês sabem disso. Sabia disso, Daniel? Quem vai salvar o Brasil mais para frente ali vai ser um padre. Como é que é o nome do padre? Feijó. Ele vai ser regente do Brasil. Ele vai acabar com a inflação, vai acabar com vai trazer investimento econômico para o Brasil, vai resolver o problema das contas brasileiras. Ele vai salvar o Brasil. Dá de bandeja para o Dom Pedro II depois, quando tiver maiorzinho. E o regente Feijó, olha como vocês são. O regente Feijó está enterrado na Catedral da Sé, meu filho. Sabia disso? Não sabia disso? Você passa todo dia lá na frente da Catedral da Sé. Ele está enterrado na Catedral da Sé, na cripta da Catedral. Se não fosse esse homem, ó, nem sei o que seria do Brasil, não consigo imaginar. Esse homem é tão inteligente, o regente Feijó. Ele é um padre. Ele salvou mesmo o Brasil, né? Naquela época. Hoje em dia é inconcebível, né? Isso acontecer. Graças a Deus, ainda bem. Oremos, minha gente. Desculpa do horário de novo. Daqui hoje eu não estou meio bom, mas não estou bom hoje. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis a mesa da palavra e o pão da vida, faça que recebamos de tal modo esses dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Você queria viver naquele tempo, Dom Pedro? Já vê só o que ia acontecer com você. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas era um homem inteligente. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo para todos, santo domingo para todo mundo. Tenha coragem da vida, firme, hein?
agora como é que eu falo aqui? Romeire, olha a Santa Rita. Eu sei que você está no hospital e a gente rezou bastante por você, viu? Essa noite. Um beijão pra você, minha irmã.